do juiz. Determinação diz respeito ao pedido de extradição que foi feito pelo Brasil contra Zambelli, que foi conduzido com base no processo em que Zambelli foi condenada por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E é aí que está morando o problema. Por quê? A Corte da Itália afirmou que identificou elementos capazes de gerar dúvidas sobre a imparcialidade objetiva do Supremo Tribunal Federal, que condenou a ex-parlamentar brasileira. De acordo com os magistrados italianos, o Alexandre de Moraes acumulou, nesse caso, diferentes funções ao longo do processo e atuou simultaneamente como integrante do colegiado julgador, ou seja, como juiz, e como a pessoa considerada prejudicada por um dos crimes atribuídos à deputada. Ou seja, ele foi vítima do caso e juiz. Ele julgou um caso em que ele seria vítima. E aí o processo de extradição sobre a condenação de Zambelli por ter perseguido um jornalista segue em tramitação, tá? Esse ainda não tem nada a ver com essa história de extradição. Mas aí a corte, então, decidiu, nesse caso, suspender, anular a extradição de Zambelli, soltou ela da cadeia lá na Itália, ela está livre lá e não vai ser mandada de volta ao Brasil por esse entendimento, né? Considerou Alexandre de Moraes com suspeição para julgar Zambelli, justamente porque ele é a vítima desse caso. Doutor, como é que o senhor enxerga isso? Como é que a lei brasileira rege essa história? Sei que não é algo muito comum, né? Uma vítima ser juíza do próprio caso, mas tem algum dispositivo também que vetaria, por exemplo, em que ele deveria declarar suspeição nesse caso, ou compulsoriamente seria declarado com suspeição? Como é que a lei brasileira entende essa história? Olha, eu vou te dar a resposta referente à lei brasileira, mas também já no cenário envolvendo a Itália, né? Eu sou advogado no Brasil e na Europa, especialista em extradição, então nesse ponto, o que que se passa? Realmente, o Alexandre de Moraes, ele deveria ter se declarado suspeito justamente para evitar uma nulidade, mas na verdade, né, uma decisão no âmbito do processo de extradição que poderia aí ter aceitado, mudado esse cenário da Itália ter aceitado extraditar a Zambelli. A gente vê que, como não teve a suspeição, a decisão italiana, a Corte Suprema, foi assertiva, né? Porque um dos pilares principais da extradição é justamente a pessoa que foi presa em solo estrangeiro e que está na iminência de responder um processo, ou até mesmo no cumprimento de pena, como é o caso da Zambelli. O que que se analisa no processo de extradição? Se analisa se a pessoa vai ter direito a um julgamento justo, ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, se o juiz foi imparcial, se a pessoa tem ou teve direito a um julgamento justo, e é justamente nesse ponto que a Corte Suprema Italiana, de forma assertiva e com base na lei, negou a extradição de Carla Zambelli justamente por essa questão do papel vítima-juiz. Ou seja, um ministro do STF que foi ali lesado, né, até porque o mandado de prisão foi em seu desfavor, né, então ele seria vítima dessa invasão que teve no CNJ, que é um crime tipificado no Código Penal, e além disso, obviamente, o quê? Que a decisão foi assertiva justamente por isso, porque o papel juiz-vítima aconteceu, a mesma vítima é o juiz que julga, então ele já estaria contaminado, feriu o processo justo, a ampla defesa, o contraditório e, sobretudo, feriu a imparcialidade do juiz. E com isso, a Itália viu isso e negou a extradição nesse mesmo sentido, do que a cidadã italiana possa, enfim, estar na Itália e não ter que ser entregue às autoridades brasileiras para responder processo e cumprir pena, e mudou aí todo o cenário processual, porque agora ela está em liberdade, ela é cidadã italiana, embora a gente saiba que a Itália tem a questão de, embora uma pessoa tenha dupla nacionalidade brasileira e italiana, não é garantido a não extradição, diferente do Brasil, que não extradita brasileiro nato. Pois é, então, essa história ela acabou dando uma reviravolta ali aos 47 do segundo tempo, né? Quando o Brasil já preparava aquele ofício para confirmar e solicitar a volta dela ao Brasil, que estava presa na Itália. Aí a gente esperava pela decisão do embarque dela e do nada, né, ela acaba saindo da cadeia. Surpreendeu você que atua também na Europa ou isso estava no radar?
Olha, do ponto de vista como operador de direito e advogado, a gente vê que a lei foi cumprida, né? Até porque, nesse caso da extradição, não era um crime de cunho de natureza política, até porque foi um crime de invasão, embora a gente saiba que possa ter essa questão política por detrás, mas na letra fria, de acordo com o Tratado de Extradição Brasil-Itália, se tem falta de julgamento justo, ou então possibilidade de imparcialidade, possibilidade de parcialidade de um juiz que não está sendo imparcial, que traz o pensamento que pode não ter sido justamente por essa questão de ter o mesmo papel na mão, né, do mesmo ministro do STF, na qualidade de vítima e julgador, que poderia ter essa contaminação, e a própria, enfim, os processos de extradição, na maioria dos casos, acontece mesmo negativa por esse mesmo aspecto, então não é uma novidade, como, por exemplo, outras questões, sistema prisional desumano e degradante, como já teve diversas decisões da Itália negando extradição para o Brasil por esse aspecto, então isso não foi uma surpresa, eu vejo que a Corte Suprema Italiana foi legalista e seguiu ali as 4 linhas da lei. Essa justificativa para não extradição, o Brasil fica sem caminho para tentar solicitar novamente, porque para poder solicitar novamente a extradição dela, teria que refazer o julgamento, imagino eu. Assim, o processo ele tá contaminado, porque exatamente, só se anulasse todo o processo, e não vai anular todo o processo no Brasil. Isso é um entendimento da Itália num processo de extradição. Mas, obviamente, traz a imagem para a sociedade que aconteceu um erro de não ter sido declarado suspeito, que culminou nessa brecha aí para que, de fato, a defesa de Zambelli na Itália conseguisse a recusa à sua extradição. Então a gente vê que, enfim, é uma questão bem peculiar aí no âmbito do direito penal internacional, mas a gente vê que já aconteceram em outros casos e também casos em outros países na Europa. Agora, doutor, isso não foi levantado pela defesa quando o julgamento ocorreu aqui no Supremo, ou foi levantado e mesmo assim o juiz permaneceu no caso? Então, eu não tive acesso formal ao processo, acredito que tenha sido provocado, mas enfim, a gente vê que quem se manteve, quem foi o julgador dessa demanda foi o ministro Alexandre de Moraes, que tem aí uma reflexão e uma decisão por parte de um país europeu de que possa ter acontecido ali a parcialidade pela mistura da mesma pessoa no papel vítima e juiz e trazer aspectos que fundamentaram da forma legal a recusa da extradição de Carla Zambelli. Agora, a gente vê que ela responde por outro crime, a questão da arma, da perseguição que teve no bar. Esse processo ele estava sobrestado, parado, justamente aguardando-se a decisão desse processo principal. Como negou no processo principal, vamos ver o que vai acontecer nesse outro processo, embora a pena seja bem menor. Mas, enfim, a gente vê que a situação agora de Carla Zambelli com essa decisão pela Corte Suprema torna muito difícil a possibilidade dela ser extraditada para o Brasil, e mais, né, pelo menos por esses fatos, obviamente. E mais, agora o Brasil ele pode fazer o caminho inverso que a Itália fez no caso do Robinho, né, pedindo o cumprimento da execução da pena, a homologação da pena na Itália, a transferência da execução da pena para que ela cumpra essa pena no regime prisional de acordo com a lei italiana. Esse é um ponto bem interessante, porque não vai olhar a lei de execução penal brasileira, e sim a lei de execução penal italiana. Então, muitas vezes ela pode ter um benefício de cumprir um menor tempo no regime fechado ou não, e, obviamente, isso em questão de anos, e também vai ter uma defesa no mérito, justamente um novo processo que vai abrir na Itália, que não é de extradição, mas é um processo de homologação de sentença estrangeira, no qual a defesa da Zambelli vai poder se defender. E arguir, por exemplo, que essa pena não pode ser transferida para cumprimento, por exemplo, por essa questão da parcialidade. Então, isso tem muita cena nos próximos capítulos ainda. Mas aí tem que ser, então, não tem já essa jurisprudência italiana, por exemplo. Se eles entendem que o processo foi contaminado, aí o Brasil pede para que ela cumpra a pena que ela foi condenada aqui, lá na Itália. Esse entendimento da corte já não pode já dar uma negativa imediata a isso ou não? Não tem nada a ver e ela pode sim cumprir a pena lá?
Olha, uma negativa imediata não, vai se abrir a ampla defesa, o contraditório para a defesa de Carla Zambelli, mas eu vejo que, obviamente, isso prejudica, né, um cumprimento de execução de pena na Itália. A gente não tem a certeza que vai ser negado, mas eu vejo que já está contaminado, e se a defesa explorar de forma técnica jurídica, e acredito que a consequência seja o afastamento desse cumprimento de pena também. Agora vamos acompanhar aí a cena dos próximos capítulos no processo de extradição, e também, enfim, ver o que vai se passar, se vai chegar esse outro processo de extradição da questão da ameaça com a arma de fogo, se de fato isso vai prosseguir para um pedido de extradição formal, vai ter julgamento, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E agora, em relação ao julgamento que ela foi condenada aqui no Brasil, a defesa ainda pode pedir a nulidade do que foi feito? Eu não sei se ainda tem recurso para se pedir, mas de repente uma nulidade ainda é o caso, utilizando como base essa decisão italiana. Olha, obviamente é um pensamento a se, né, explorar, acredito, pela defesa dela no Brasil. A gente vê que, na verdade, tem a questão da soberania, né? O Brasil não pode alterar um objeto de um processo já transitado e julgado por um entendimento de uma justiça italiana. Tem a questão da soberania. Porém, a gente vê que isso pode abrir caminho, sim, para uma revisão criminal, um habeas corpus substitutivo de revisão criminal, justamente explorando esse ponto, que não teve-se aí um julgamento justo, foi um processo que foi julgado de forma parcial, trazer esses elementos, mas aí os ministros aí do STF vão ter que votar, e a gente sabe que se de fato tiver uma votação para derrubar um processo desse, demonstra aí a fraqueza, né, do STF. Então a gente vê que tem várias coisas aí no meio do caminho a serem observadas, mas com certeza abre caminho, sim, para a defesa explorar isso, mas eu vejo que também tem uma limitação ali na questão da soberania da Justiça Nacional. Tá legal, então. Eu vou encerrar aqui nossa entrevista com o doutor Eduardo Maurício, advogado criminalista, que gentilmente nos atendeu aqui no nosso Rede TV Notícias, falando sobre delação de Vorcaro, mais uma que foi rejeitada pela Polícia Federal, e também os motivos da Itália para não extraditar Carla Zambelli. Doutor, obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Obrigado, cumprimento a todos. Bom, lendo uma nota importante aqui, porque o governo do Irã, isso não é